Olá a todos, sou Felipe Alves, autor e apresentador do trabalho Avaliação da atividade antibacteriana do óleo de buriti Mauritia flexuosa, comercializado em feiras livres do Distrito Federal. Esse trabalho também foi realizado pela Amanda Regina Costa de Oliveira e pela doutora Andreane Gomes Vasconcelos. Introduzindo, o buriti é o fruto da palmeira de nome científico Mauritia flexuosa, da família Aricácea. Ela é nativa do Brasil, ocorrendo principalmente no norte e centro-oeste do país. Entretanto, ele está presente também em outros países da América do Sul. Agora, falando propriamente do buriti, do óleo de buriti, ele tem propriedades antioxidante, potencial tônico, antihelmíntico, antimutagênio, atividade cicatrizante e atividade antimicrobiana, a qual avaliamos nesse trabalho. A aplicação do óleo está em óleos hidratantes e cremes para o corpo, pelo seu potencial tônico. É usado como protetor solar natural por absorver raios ultravioletas do sol e também como pomadas para a pele, pela sua atividade antimicrobiana e cicatrizante. A composição química do óleo de buriti é de carotenoides, chegando a ser 70% beta-caroteno, tocoferóis, como 90% deles sendo alfa-tocoferol. O tocoferol também é conhecido como vitamina E. E ácidos graxos insaturados, como ácido oleico, com 75%, ácido palmítico, 19%, e 2% da sua composição é de ácido linoleico. Relacionando a sua origem, propriedades e aplicações, o objetivo desse trabalho foi avaliar e dimensionar a atividade antimicrobiana dos óleos de buriti comercializados em feiras livres do Distrito Federal, com a finalidade de gerar dados sobre esse potencial nos produtos artesanais utilizados pela população local. Partindo agora para a metodologia, as amostras foram adquiridas comercialmente em feiras livres do Distrito Federal, durante o período de abril de 2021 a agosto de 2021. A análise físico-química se deu pela determinação de massa em 1 mg de óleo, índice de acidez, que foi realizado seguindo o método de OAC de 2019 por titulometria, análise espectrofotométrica com varredura de 200 a 900 nanômetros. Já a análise biológica se deu pelo teste de difusão em disco, que foi realizado pelo método BRK-Shellcast de 2021, utilizando os micro-organismos como Staphylococcus aureus como representante gram positivo e Pseudomonas aeruginosa como representante gram negativo. O segundo teste foi o teste de concentração inibitória mínima, SIM, que foi realizado seguindo o protocolo de CLSI e avaliado pela tabela de corte de SIM do BRCAST 2021. Foi realizado na faixa de concentração de 10 a 0,3125 mg por ml, com 6 concentrações distintas. O terceiro teste foi o teste de concentração bactericida mínima, CBM. Ele foi realizado nas concentrações de 10 e 5 mg por ml. O quarto e último teste foi o teste anti-hemólise. Ele foi realizado nas concentrações de 10, 5, 2,5 e 0,3125 mg por ml. Partindo para os resultados, as amostras foram nomeadas como amostra 1, amostra 2 e amostra 3, para facilitar a discussão. Todas elas com prazo de validade de 3 anos e armazenadas em frascos de plástico transparente de 20 ml. Comparando com outros óleos obtidos na internet, foram encontrados óleos com prazo de validade entre 18 e 3 anos. Por isso, as nossas amostras estão dentro desse padrão. Entretanto, as amostras estão em discordância com a RDC número 481, de 15 de março de 2021, que dispõe sobre os requisitos sanitários para a comercialização dos óleos vegetais. Seguindo a RTC, as amostras deveriam conter um aviso ao abrigo de luz ou serem armazenadas em frasco âmbar, o que não aconteceu com essas amostras, como mostra a imagem. Com essa falta de cuidado, o óleo está sujeito à degradação dos componentes bioativos, como bioativo do óleo sensíveis à luz, como os carotenoides, como afirma Ferreira em seu trabalho de 2017. Portanto, os óleos não poderiam ser comercializados dessa forma. A determinação de massa, obtivemos os seguintes resultados, como consta na tabela 2. Esses dados foram necessários para realizar os cálculos de diluição para os testes de SIM e CBM.
Já na determinação de índice de acidez, obtivemos os seguintes resultados, como consta na tabela 3. 3,71 mg de hidróxido de sódio em grama de óleo para a amostra 1, 12,4 para a amostra 2 e 10,1 para a amostra 3. É possível notar que as amostras 2 e 3 estão em discordância com a RDC 481 de 2021, de novo, que determina um limite do índice de acidez de 4 mg de hidróxido de potássio ou hidróxido de sódio em grama de óleo. Na análise espectrofotométrica, obtivemos os seguintes espectros. É possível observar que nas 3 amostras houve um pico entre 400 e 500 nanômetros, como aqui na amostra 1, aqui na amostra 2 e aqui na amostra 3. Esse pico pode ser referente ao beta-caroteno, que também possui seu pico de absorção exatamente em 400 e 500 nanômetros, como no primeiro gráfico. Comparando com outros espectros de absorção do óleo de Buriti, como o trabalho de Aquino de 2012, os espectros das nossas amostras é semelhante ao do trabalho citado também. Na análise biológica, o primeiro teste foi difusão em disco. Nesse teste, obtivemos os seguintes resultados. Foi notado uma ausência de halo de inibição de crescimento do Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa. E foi investigando depois, isso se deve ao fato da dificuldade de difusão dos óleos nos discos de papel utilizado. Essa situação pode ser contornada realizando a diluição dos óleos em T1 e 80, o que não realizou nesse trabalho, mas foi realizado em outros trabalhos disponíveis na literatura, como o de Carvalho de 2011 e Taparica, Rodrigues e Oliveira de 2012. Já no teste de concentração inibitória mínima, sim, obtivemos os seguintes resultados para os dois micro-organismos. Em Pseudomonas aeruginosa, gram-negativo, as 3 amostras apresentaram concentração de 5 mg por ml como a menor concentração capaz de promover a maior inibição da bactéria. Já em Staphylococcus aureus, gram-positivo, a amostra não obteve uma concentração capaz de inibir a amostra 1 não teve uma concentração capaz de inibir completamente a bactéria, mas a amostra 2, assim definida, foi de 0,3125 mg por ml e na amostra 3 de 0,625 mg por ml. Já no teste de CBM, foi realizado primeiramente em Staphylococcus aureus e obtivemos os seguintes resultados. A amostra 1 não apresentou crescimento em 5 mg por ml e as amostras 2 e 3 não apresentaram crescimento nas duas concentrações. Portanto, o efeito inibitório obtido no teste de SIM foi um efeito bactericida, onde além de inibir o crescimento, também foi capaz de disseminar o micro-organismo. Já no teste de CBM, realizado em Pseudomonas aeruginosa, obtivemos os seguintes resultados. Todas as amostras e concentrações apresentaram o crescimento da bactéria. Portanto, o efeito inibitório obtido no teste de SIM foi um efeito bacteriostático, onde o óleo só foi capaz de inibir o crescimento da bactéria. No quarto e último teste, teste anti-hemólise, todas as amostras e concentrações apresentaram halo de hemólise. Portanto, o óleo de Buriti não possui propriedade de anti-hemólise. Por fim, é possível concluir que as amostras estavam em armazenamento incorreto e as amostras 2 e 3 apresentaram um alto índice de acidez, indicando que houve uma degradação nos óleos. Portanto, as amostras estão em desacordo com a RDC 481 de 2021. Entretanto, mesmo nessas condições, houve atividade antibacteriana. As 3 amostras apresentaram inibição bacteriostática na concentração de 5 mg por ml em gram negativo e a amostra 2 na concentração de 0,3125 mg por ml e a amostra 3 na concentração de 0,625 mg por ml apresentaram um efeito bactericida em gram positivo. Por fim, aqui estão algumas referências utilizadas no trabalho. Agradeço aos ouvintes, ao Centro Universitário UDF e ao Núcleo de Pesquisa em Morfologia e Imunologia Aplicada, por fornecer espaços e materiais para a realização desse trabalho.
Por fim, muito obrigado. Olá, meu nome é Catarine, sou discente do curso de Biomedicina da Universidade do Estado do Pará, Campus 8, Marabá. Irei apresentar a pesquisa titulada de Análise Evolutiva das Variantes do SARS-CoV-2 baseadas na glicoproteína spike, dos autores Catarine Mendes Santos, Fernanda Cristina Caldas Veiga, Samile Lima da Silva e Sávio Pinho dos Reis. O vírus SARS-CoV-2 foi identificado pela primeira vez em Wuhan, na China. Logo, foi observado ser este o causador da Covid-19, cuja transmissão ocorre por contato direto ou indireto com os olhos, nariz ou boca. Este é um vírus envelopado de RNA, pertencente ao gênero dos beta-coronavírus, possuindo 4 proteínas estruturais, sendo estas a membrana, nucleocapsídeo, envelope e espícula. Esta última é comumente chamada de proteína S ou spike, possuindo a função de realizar a entrada do vírus por meio da ligação ao receptor da enzima conversora de angiotensina 2, a ECA2, no hospedeiro através de seus domínios de ligação S1 e S2. Mutações na classe viral são comuns, podendo acarretar prejuízo ao vírus, seleção negativa, ou facilitar sua propagação, seleção positiva. Variações de relevância frequentemente estão associadas a modificações na proteína S. Dessa forma, a Organização Mundial da Saúde inicialmente dividiu as novas linhagens do SARS-CoV-2 em variantes de preocupação e variantes de interesse. Apesar da recente atualização nas nomenclaturas e no grau de gravidade de cada grupo, além da criação do grupo variante sob monitoramento, o presente trabalho usou como base o agrupamento inicial. Dessa forma, a pesquisa em questão buscou analisar a hipótese de que agrupamentos filogenéticos das linhagens do vírus SARS-CoV-2, baseado na proteína S, apresenta padrão de proximidade semelhante aos dados epidemiológicos e acúmulo de mutações descritos na literatura. Em decorrência das frequentes mutações do vírus SARS-CoV-2, sobretudo na proteína S, bem como o surgimento de diversas linhagens virais, observa-se a necessidade de compreender as disparidades genômicas e estruturais da proteína S, como também suas relações filogenéticas. Inicialmente, foi feita a coleta de dados pela ferramenta Nextstream, a fim de ser possível identificar as linhagens virais juntamente com o banco de dados de acesso público do NCBI. Também foram distribuídas as sequências das variantes SARS-CoV-2 disponíveis entre os meses de outubro de 2021 a janeiro de 2022. Além disso, também foi escolhido como outgroup a sequência da espécie SARS-CoV, também advinda do NCBI. Foram excluídas da pesquisa sequências ausentes nos bancos de dados utilizados ou com gaps. A distribuição das variantes encontradas, juntamente com a quantidade de sequências de nucleotídeos e aminoácidos cada, encontram-se na apresentação, sendo esta 3 sequências de alfa, 3 sequências de beta, 3 de gama, 3 de delta, 3 ômicron, 3 lota, 2 kappa, 1 epsilon, 1 eta, uma variante original e SARS-CoV. Foi utilizado o alinhamento múltiplo Clustal W via software Mega 11. Na figura apresentada, encontram-se as informações acerca do alinhamento múltiplo Clustal W usados em sequências de nucleotídeos por meio do software Mega 11. Também foi utilizado o alinhamento múltiplo Clustal W por meio do software Mega 11 para sequências de aminoácidos. Encontram-se dispostos na figura 2 as principais informações do alinhamento.
Para a montagem da árvore filogenética, foi utilizado o software Mega 11, pelo método agrupamento de vizinhos, em inglês Neighbor Join. As principais informações encontram-se presentes na figura 3. Para melhor contagem da árvore filogenética, as sequências foram nomeadas de acordo com o nome da linhagem. Dentro de cada linhagem, ocorreu a numeração de cada sequência, na ordem crescente do código de acesso. As demais informações encontram-se dispostas no quadro apresentado. Esta é a continuação das informações coletadas de acordo com cada variante, no quadro Nomenclatura das sequências utilizadas na árvore filogenética. E essa também faz parte da continuação do quadro Nomenclatura das sequências utilizadas na árvore filogenética. Por meio do alinhamento múltiplo e método de agrupamento de vizinhos por meio do software Mega 11, foi possível formar a árvore filogenética das sequências de nucleotídeos do vírus SARS-CoV-2, das linhagens de preocupação e outgroup SARS-CoV. Esta encontra-se apresentada ao lado. A figura 5 apresenta a árvore filogenética das sequências de aminoácidos do vírus SARS-CoV-2, das linhagens de preocupação e outgroup SARS-CoV, por meio do software Mega 11. A imagem ao lado apresenta a árvore filogenética das sequências de nucleotídeos do vírus SARS-CoV-2, das linhagens de interesse e outgroup SARS-CoV, por meio do software Mega 11. Esta figura demonstra a árvore filogenética das sequências de aminoácidos do vírus SARS-CoV-2, das linhagens de interesse e outgroup SARS-CoV, por meio do software Mega 11. A figura 8 mostra a árvore filogenética das sequências de nucleotídeos do vírus SARS-CoV-2, das linhagens de preocupação e interesse, além da espécie outgroup SARS-CoV, por meio do software Mega 11. Esta é a árvore filogenética das sequências de aminoácidos do vírus SARS-CoV-2, das linhagens de preocupação e interesse, além da espécie outgroup SARS-CoV, por meio do software Mega 11. Bem, foi observado tanto nas árvores filogenéticas de nucleotídeos quanto de aminoácidos que a sequência da espícula da espécie SARS-CoV apresentou maior distância filogenética em relação às demais. Isso pode estar relacionado a mesmo ambas as espécies usarem o mesmo receptor da célula da enzima conversora de angiotensina 2, o SARS-CoV-2 apresenta uma proteína de maior tamanho. Esta e outras características corroboram com a afirmação do SARS-CoV-2 ser um novo beta-coronavírus. Também é passível de análise que a linhagem Ômicron apresentou-se mais distante e, portanto, com mais diferenças em relação às demais em ambos os tipos de árvores. Isso provavelmente ocorreu devido ao maior acúmulo de mutações presentes na literatura. Foi observado a presença de inversão dos ramos filogenéticos entre sequências de eta e kappa, quando comparadas às sequências das árvores de nucleotídeos e aminoácidos, respectivamente. A provável causa para tal achado deve-se a mutações silenciosas, ou seja, mutações na sequência de nucleotídeos que não geram modificações. Dessa forma, é importante ressaltar que o aumento da transmissibilidade pode ocasionar no acúmulo de mutações silenciosas, resultando futuramente em possíveis mutações missenses, ou seja, mutações capazes de gerar um aminoácido diferente. Dessa forma, as linhagens de interesse apresentaram menor representação na ferramenta do Nextstream no período da coleta, fator limitante nas escolhas das variantes utilizadas,
no qual foram excluídas as variantes zeta, teta, lambda e mu. Ressalta-se a importância do acompanhamento filogenético contínuo para o surgimento de novas linhagens do SARS-CoV-2, bem como se propõem mais estudos sobre a semelhança filogenética em S entre as sequências de Wuhan Hu1, que é a sequência original, e sequências delta. Estas foram as referências utilizadas na apresentação e agradeço ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, PIBIC, à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, PROPESP, da Universidade do Estado do Pará, por meio da sua diretoria de pós-graduação, custeadas pela Fundação Amazônica de Amparo a Estudos e Pesquisa, que proporcionou patrocínio para os resultados parciais apresentados hoje. Agradeço também ao professor e orientador Dr. Sávio Pinho dos Reis pelo apoio e orientação. Muito obrigada pela atenção. Olá, gente, tudo bem? Eu me chamo Ana Luísa e vou apresentar o trabalho que tem por título Frequência da alta fragmentação do DNA espermático em pacientes atendidos em um centro de reprodução assistida do Distrito Federal. Esse trabalho também foi realizado por outros autores, que são esses aqui. Bem, falando um pouco de infertilidade. A infertilidade conjugal, a infertilidade dos casais, ela afeta em torno de 180 milhões de pessoas em todo o mundo. Esses são dados de 2020, certo? De um artigo de 2020. Em relação à parte masculina, ao fator masculino, é encontrado em quase 10% dos casais que apresentaram infertilidade, certo? Então, está relacionado ao fator masculino, ali aproximadamente em 10% dos casais, sendo que é responsável por cerca de 50% dos casos de infertilidade conjugal. A infertilidade masculina, percebeu-se que ela aumenta em paralelo com a deterioração da qualidade seminal. Então, quanto menor é a qualidade do sêmen, dos seus compostos, maior é a possibilidade de infertilidade, certo? Bem, e ela envolve diversos fatores, que eu já falei: a qualidade seminal, condições genéticas e congênitas, problemas anatômicos, problemas endócrinos, algumas anormalidades imunológicas, funcionais, outras doenças crônicas e também condições sexuais que são incompatíveis com a relação sexual. Outra também é a questão de diversos outros fatores. Bem, a infertilidade masculina atualmente ainda é negligenciada tanto durante a avaliação quanto o tratamento de infertilidade. Geralmente, a gente tem um foco maior ali só na parte feminina, na mulher, deixando ali a parte masculina um pouco de lado. Dentre os fatores que estão relacionados com a infertilidade masculina, a gente tem a fragmentação do DNA dos espermatozoides, certo? Fragmentação do DNA espermático é um marcador do dano da cromatina do espermatozoide. E ela é bastante importante, a integridade da cromatina é bastante importante, tanto para fertilidade masculina quanto para o sucesso portanto, para o sucesso reprodutivo. A fragmentação do DNA espermático, ela pode ser ocasionada por mecanismos celulares, né? Mecanismos ali da célula mesmo, como defeitos na maturação da cromatina espermática, apoptose, estresse oxidativo, né? Então, espécies reativas de oxigênio em excesso. E o que pode causar isso? Diversas doenças estão relacionadas
diversas doenças estão relacionadas a isso, como é o caso da varicocele. É uma doença que pode... pacientes que tiveram varicocele têm geralmente fragmentação de DNA alta. Doenças crônicas, infecções que acometem as glândulas acessórias, a idade do homem também, idade avançada, o estilo de vida, como ingestão de usuários de drogas, etilistas, fumantes, fatores ocupacionais e ambientais, medicações, exposição à radiação também tem sido, todas essas têm sido relacionadas, e também exposição ao calor. Por isso que muita exposição ao calor ali nos órgãos reprodutivos. Por isso também que atividade física de alto impacto também está relacionada à alta fragmentação do DNA espermático. Então, tendo em vista essa relação da fragmentação do DNA espermático com a fertilidade masculina, nós resolvemos avaliar a frequência de indivíduos com alta fragmentação do DNA espermático em tratamento em um centro de reprodução assistida do Distrito Federal nos anos de 2020 e 2021. Como resultado, nós observamos que 34% desses indivíduos, dos homens atendidos nesse centro de reprodução nesses 2 anos, que submeteram à avaliação da fragmentação do DNA espermático, 34% deles tiveram alta fragmentação de DNA espermático e os demais foi de baixa ou moderada fragmentação do DNA espermático. Então, ali um número considerável de indivíduos com alta fragmentação do DNA dos espermatozoides. Quando nós relacionamos a fragmentação do DNA espermático, a alta fragmentação do DNA espermático com a idade dos indivíduos, já que a idade avançada é um parâmetro que tem relação com a fragmentação, nós tivemos uma relação positiva, ou seja, quanto maior era a idade dos indivíduos, certo? Maior era a fragmentação do DNA espermático. Como vocês podem ver aqui, a gente teve uma relação um pouco simplória, certo? Não foi tão significativo. O R quadrado foi de aproximadamente 0,22 no ano de 2020, dos pacientes atendidos no ano de 2020, e de 0,16 no ano de 2021. Então, apesar da relação ser positiva, a gente percebeu que não era tão significativo assim. Isso pode até ser explicado porque o nosso N, então nossa amostra, nosso número de indivíduos que foram submetidos ao teste de fragmentação de DNA é um pouco baixo, porque só foram ali ao todo 66 pacientes em 2020 e 36 em 2021. Portanto, isso pode ser explicado, já que a gente sabe que a idade avançada ela realmente tem uma relação com a alta fragmentação do DNA espermático. Então, foi realmente positiva. Quanto maior a idade dos indivíduos, maior a fragmentação do DNA espermático, no entanto, não tão significativa assim. Finalizando, nós concluímos que a fragmentação do DNA espermático é um fator presente, sim, ali no centro de reprodução assistida. Então, ele realmente acomete pacientes que procuram o tratamento de infertilidade, certo? Como nós sabemos, ainda é um parâmetro negligenciado no tratamento da infertilidade, na avaliação. A infertilidade masculina, geralmente ela é deixada um pouco de lado, o foco é mais na parte feminina. Tendo em vista que, atualmente, nós dispomos de técnicas laboratoriais dentro de um laboratório de reprodução assistida para
sanar, digamos assim, ou para melhorar ou selecionar os melhores espermatozoides com fragmentações de DNA baixa. Então, é um parâmetro que deve ser sim avaliado e deve ser levado em consideração durante os tratamentos em centros de reprodução humana, além de alternativas terapêuticas e medidas profiláticas que podem também ser consideradas no tratamento para que o indivíduo, né, o sucesso a gente ter um sucesso maior ali de embriões, uma quantidade maior de embriões viáveis e também uma maior chance de gravidez. Gente, então é isso. Muito obrigada pela atenção. Olá, meu nome é Vanessa Maria Eufrásio de Figueiredo e hoje eu vou abordar a seguinte temática: análise dos efeitos tóxicos, citotóxicos, genotóxicos e mutagênicos do açafrão, cúrcuma longa, sobre o ciclo celular de Allium cepa. Os demais autores do estudo são Janine Freitas Reis Soares da Rocha, Marina Frazão Mourinho Soares, Davi Rocha do Nascimento, Maria Yolanda Liberato Carneiro, Antônia Moêmia Lúcia Rodrigues Portela, Maria Amélia Araújo Soares Costa, Webert Michael Frásio de Figueiredo e, como orientador, José Jackson do Nascimento Costa. Bom, sabe-se que durante anos as plantas medicinais já são utilizadas no tratamento de diversas doenças em todo o mundo, porque elas são capazes tanto de aliviar como de curar enfermidades. Então, para que a gente possa utilizá-las, é preciso conhecer a planta, saber onde nós podemos colhê-la, como nós devemos prepará-la. Geralmente elas são utilizadas ali na forma de chás, de infusões, e quando essa planta medicinal ela é industrializada, né, com o objetivo de se obter um medicamento, nós temos como resultado um fitoterápico. Diante disso, nós vamos analisar um pouco da planta cúrcuma longa, mais conhecida como açafrão, que é uma das plantas mais utilizadas em todo o mundo, porque ela destaca-se tanto no ramo da culinária, quanto por conta das suas propriedades terapêuticas, porque o açafrão ele possui mecanismos antioxidantes e anti-inflamatórios. Mas assim, é muito importante salientar que, apesar do consumo dos fitoterápicos e também das plantas medicinais ter sido assim, bastante estimulado com base naquela crença popular, naquela história de que se é natural não faz mal, eles podem sim causar diversas reações, como qualquer outro medicamento, gerando reações como intoxicações, enjoos, irritações, edemas e, infelizmente, até mesmo a morte. Então, a partir dessa reflexão, nós podemos nos questionar sobre qual seria uma forma segura, por exemplo, de utilizar o açafrão para fins terapêuticos, ou então, qual seria a quantidade correta a ser ingerida pelas pessoas para que a gente pudesse evitar, de repente, o surgimento de problemas e de danos à saúde. Então, dessa forma, o objetivo desse trabalho é justamente avaliar os possíveis efeitos tóxicos, citotóxicos, genotóxicos e mutagênicos de diferentes concentrações dos decoctos dos rizomas de cúrcuma longa, que é o açafrão, por meio do sistema vegetal de Allium cepa, que é a cebola. Então, dessa maneira, eu vou aqui só destacar alguns conceitos para que a gente possa entender melhor. Por exemplo, toxicidade é a capacidade inerente e potencial do agente tóxico de provocar efeitos nocivos em organismos vivos. Já a citotoxicidade, ela é assim basicamente medida pela taxa de crescimento celular, enquanto que a genotoxicidade é indicada pelas aberrações cromossômicas. E a mutagenicidade é o índice de mutações, tendo a ocorrência de micronúcleos. Bom, essa pesquisa é de caráter experimental, quantitativo e observacional, e foi realizada no Laboratório do Núcleo de Bioprospecção e Experimentação Molecular Aplicada, NUBEM, do Centro Universitário UNINTA. A pesquisa foi realizada a partir do crescimento das raízes das cebolas em contato com os produtos da decocção do açafrão durante o período de 7 dias consecutivos. Então, o extrato de açafrão ele foi preparado como infusão por meio dos rizomas e as bases dos bulbos das cebolas elas foram colocadas em copos descartáveis em contato direto com essa infusão.
todo o procedimento foi realizado em temperatura ambiente. Por quê? Porque isso promove mais facilmente o enraizamento das cebolas. Além disso, foi utilizada água destilada como controle negativo e 8 mg por litro de paracetamol como controle positivo. Eu vou destacar agora, explicar um pouquinho mais detalhadamente como aconteceu esse processo, certo? O tratamento de número 1, T1, ele foi realizado aqui, ó, com uma dose usual obtida na literatura, que é de 10 gramas de fragmentos dessas raízes em 200 ml de água fervente. O tratamento T2 foi utilizado 15 gramas desses fragmentos das raízes em 200 ml de água fervente. Já o tratamento T3 foram utilizados, na verdade, 20 gramas de fragmentos das raízes em 200 ml também de água fervente. Já em relação ao controle, negativo e positivo, que eu já citei anteriormente, foram utilizadas a água destilada para o controle negativo e o paracetamol na concentração de 8 mg por litro para o controle positivo, porque é nessa concentração que ele é capaz de promover alterações celulares, como aberrações cromossômicas e também a formação de micronúcleos. Após essa fase de crescimento das raízes, elas foram retiradas para que se realizasse a medição do comprimento, que aconteceu com o auxílio de uma régua. E depois elas foram fixadas numa solução fixadora chamada Carnoy, e foram retirados os ápices radiculares de 1 milímetro de cada raiz em tratamento. Esses fragmentos obtidos foram submetidos ao processamento histológico no histotécnico automático para desidratação, diafanização e inclusão em parafina. As lâminas foram então coradas com hematoxicilina e eosina e elas foram montadas em lamínulas banhadas em solução de fixação. Foram analisadas em um microscópio óptico com objetiva de 40x, totalizando 500 células analisadas por tratamento. Nós podemos observar aqui algumas delas. Bom, as raízes das cebolas que foram expostas às diferentes concentrações dos decóctos, de cúrcuma longa, tiveram seu crescimento comparado aos controles. No tratamento 1, que é a dose indicada pela literatura, foi observada a inibição do crescimento radicular das cebolas quando comparado ao controle negativo. Em T2 e T3, ficou bastante evidente a inibição do crescimento dos meristemas dessas raízes, quando a gente comparou também ao controle negativo. Inclusive, esse índice foi maior em T3. Dessa forma, fica evidente a inibição do crescimento radicular da cebola, na medida em que se aumenta a concentração de cúrcuma longa. E os tratamentos 1, 2 e 3 de cúrcuma longa, eles causaram distúrbios de proliferação em meristemas de alho cepa. Também foi possível verificar o aumento citotóxico do açafrão sobre o ciclo celular de alho cepa e houve uma diminuição significativa no número de mitoses observadas nos tratamentos à medida que houve esse aumento na concentração do açafrão. T3 foi capaz de reduzir ainda mais o seu número de células em mitose quando nós comparamos aos outros tratamentos. Nós avaliamos também, foi possível observar o índice mitótico em meristemas das raízes de alho cepa, tratados com diferentes concentrações de açafrão, sendo observada uma redução significativa nos índices mitóticos para os tratamentos T2, T3 e controle positivo. E, por fim, também foi possível observar o número de aberrações cromossômicas nos meristemas das raízes das cebolas. Os tratamentos que induziram a formação dessas aberrações, de maneira assim, estaticamente semelhantes aos controles negativos, foram T1 e T2. Já a T3, que continha maior concentração de açafrão, que era de 20 gramas, apresentou um número bem maior de aberrações cromossômicas quando foi comparado ao controle negativo e aos tratamentos 1 e 2. Então, por fim, com a análise dos diferentes parâmetros, foi possível verificar e comprovar a atividade tóxica e citotóxica pela significativa inibição do comprimento das raízes e também pela inibição do ciclo celular das raízes também, que caracterizou uma atividade antiproliferativa. Ficou evidenciado também a atividade citotóxica através da redução em todas as concentrações.
Já na avaliação genotóxica, pelo menos um dos tratamentos mostrou-se como indutor de genotoxicidade, né, por meio do aumento das frequências das aberrações cromossômicas. E dessa forma ficou bastante evidente que a utilização do açafrão, tanto na culinária quanto na fitoterapia, né, na utilização para fins medicinais, não é sempre benéfica. Mas o trabalho também mostra que houve um resultado positivo, que foi concluído, né, que a dose de 10 gramas, que foi o tratamento T1, não apresenta um efeito tóxico, podendo ser utilizado pelos usuários interessados nas boas propriedades dessa planta. Então, para que haja, né, um uso consciente, responsável, tanto para fins medicinais quanto para fins culinários, é muito importante que haja um esclarecimento, que haja mais informação, né, com mais intensidade para essa população, porque, como mostra nesse trabalho, nesse estudo, realmente ela pode ser prejudicial, o açafrão pode ser prejudicial em determinadas concentrações. Muito obrigada. Olá, eu me chamo Vanessa Maria Eufrásio de Figueiredo e hoje eu vou apresentar um estudo, um trabalho, cujo título é Avaliação da toxicidade, citotoxicidade, genotoxicidade e mutagenicidade do gengibre, que é o Zingiber officinale, sobre o ciclo celular de alho seco. Dentre os demais autores desse estudo, estão Davi Rocha do Nascimento, Janine Freitas Reis Soares da Rocha, Maria Yolanda Liberato Carneiro, Marina Frazão Mourinho Soares, Antônia Moêmia Lúcia Rodrigues Portela, Maria Amélia Araújo Soares Costa, Webert Michael Fraz de Figueiredo e como orientador José Jackson do Nascimento Costa. Bom, desde a antiguidade existem vários registros sobre o uso de plantas como meio de tratamento e também de cura para diversas doenças. Já na contemporaneidade, nós sabemos que a fitoterapia ela encontra-se bastante acessível e bastante difundida mundialmente. Por exemplo, países como Alemanha, França, Itália, Índia e o próprio Brasil utilizam bastante plantas medicinais, bastante fitoterápicos. Então, tendo isso em vista, dentre as plantas medicinais mais difundidas, destaca-se o gengibre, Zingiber officinale, originário da Ásia, que se notabiliza principalmente pelas suas características, né, pelas suas propriedades anti-inflamatórias, antitrombóticas e também diuréticas. Só que assim, a maioria das preparações, né, que envolvem o gengibre, preparações caseiras, elas ainda precisam de estudos mais específicos, estudos mais elaborados, mais detalhados, mais aprofundados, para assegurar cientificamente as características farmacológicas e a dose terapêutica. Por quê? Porque isso é muito importante para evitar possíveis problemas, possíveis danos à saúde dos usuários, né, do gengibre. Então, ao estudar esse tema referente às plantas medicinais e focar na forma segura de utilizá-las, surgiu a seguinte problematização. Qual seria a quantidade de rizomas de Zingiber officinale que podem ser utilizados sem causar efeito citotóxico, genotóxico ou mutagênico para o usuário? Então, nós temos como objetivo geral do estudo avaliar os possíveis efeitos tóxicos, citotóxicos, genotóxicos e mutagênicos de diferentes concentrações do infuso, né, do rizoma do Zingiber officinale, que é o gengibre, por meio do sistema vegetal Allium cepa, que é a cebola. É importante lembrar, ressaltar também que a utilização do gengibre e da cebola ela foi determinada pelo uso bastante difundido do gengibre para o tratamento de vários problemas corriqueiros, como gripes, tosses, resfriados e até mesmo ressacas. Já a cebola, né, ela tem indicações em estudos que falam que ela é ideal para o primeiro screen de genotoxicidade das infusões de plantas, né, medicinais, por conta do seu baixo custo, por conta da confiabilidade, pela concordância com outros testes, né, de genotoxicidade e também pela quantidade de divisões que as suas células, né, que são grandes, diploides, realizam. Então, dessa maneira, nós
é muito importante que a gente entenda alguns conceitos para que possamos compreender melhor o trabalho, né? Por exemplo, toxicidade é a capacidade inerente e potencial do agente tóxico de provocar efeitos nocivos em organismos vivos. Citotoxicidade, ela é medida pela taxa de crescimento celular, basicamente. Genotoxicidade, o potencial ele é indicado pelas aberrações cromossômicas que são encontradas. E a mutagenicidade é o índice referente às mutações, né? A ocorrência de micronúcleos. Bom, essa pesquisa é de caráter experimental, quantitativa e observacional foi realizada no Laboratório do Núcleo de Bioprospecção e Experimentação Molecular Aplicada, o NUBEM, do Centro Universitário INTA-UNINTA. Os fragmentos, né, do gengibre e os bulbos de alho cepa, que é a cebola, foram obtidos nos próprios supermercados da cidade. Os extratos, né, dos caules de gengibre officinale foram preparados como cocção, então houve um crescimento das raízes das cebolas em contato com os produtos da decocção do gengibre. E esse procedimento, né, durou 7 dias consecutivos e foi realizado a temperatura ambiente. Por quê? Para facilitar o enraizamento das cebolas. Agora nós vamos avaliar aqui os detalhes de como aconteceu isso. No primeiro tratamento, T1, foi baseado em uma dose usual, né, obtida na literatura, que é de 5 gramas de fragmentos dos caules em 200 ml de água fervente. Já o segundo, que é T2, foram 10 gramas de fragmentos dos caules em 200 ml de água fervente. Já o terceiro, T3, foram 15 gramas dos fragmentos dos caules também em 200 ml de água fervente. Então, nós temos T1 com 5 gramas, T2 com 10 gramas e T3 com 15 gramas. Já o T4 é o nosso controle negativo, realizado por meio da água destilada. E o T5, controle positivo, utilizando o paracetamol na concentração de 8 mg por litro, né? Por que a gente utiliza essa concentração? Porque ela é capaz de promover alterações celulares, como aberrações cromossômicas e formação de micronúcleos. Então, os fragmentos obtidos, né, dos ápices radiculares de cada raiz em tratamento foram submetidos ao processamento histológico para desidratação, diafanização e também inclusão em parafina. As lâminas elas foram coradas por hematoxicilina e eosina e foram montadas em lamínulas banhadas em solução de fixação, analisadas ao microscópio óptico em objetiva de 40x, tendo um total de 500 células por tratamento. As variáveis analisadas foram comprimento radicular, né, em centímetros, índice mitótico, anomalias do ciclo mitótico, aberrações cromossômicas e anomalias interfásicas. As médias foram comparadas pelo teste de Tukey e um P maior do que 0,05 foi considerado significante. Em relação aos resultados, né, nós temos que os tratamentos 2 e 3 eles inibiram o crescimento das raízes e em relação ao número de mitoses e o índice mitótico também, comparando ao controle negativo, tanto os tratamentos 1, 2 e 3 causaram redução de tamanho, né? Então, além disso, o tratamento 3 promoveu um número maior de aberrações cromossômicas, quando comparado aos tratamentos 1, 2 e também ao controle negativo. Como conclusão, nós temos que com a análise de diferentes parâmetros foi possível verificar e comprovar a atividade tóxica e citotóxica pela significativa inibição do comprimento das raízes e também da inibição do ciclo celular das raízes, né, caracterizando essa atividade antiproliferativa. A atividade citotóxica ela foi evidenciada pela redução em todas as concentrações do índice mitótico, conforme o aumento da concentração dos decoctos, e dessa forma as concentrações elas foram testadas, né, e possuíram um potencial citotóxico significativo, digamos assim. Na avaliação genotóxica,
pelo menos um tratamento se mostrou como um indutor de genotoxicidade, por conta do aumento das frequências de aberrações cromossômicas, né, como foi falado, o que evidencia que um uso crônico, né, com a maior concentração de gengibre pode causar dano, sim, ao DNA celular. O estudo mostrou também que o uso de plantas medicinais não é apenas um benefício, porque o excesso da dose pode sim apresentar efeitos indesejáveis, mas felizmente a dose de T1, né, do nosso T1, de 5 gramas, não apresenta efeitos tóxicos, podendo sim ser utilizado. Portanto, nós podemos entender que o uso racional das drogas, né, de origem vegetal é uma ação que precisa ser esclarecida com mais intensidade para a população e mais ações permanentes e continuadas devem ser executadas, tanto pelos profissionais de saúde, né, como pelo poder público, principalmente ali na atenção primária, né, os profissionais de saúde, porque muitas plantas ainda são utilizadas pela população sem esse conhecimento científico adequado, e elas podem sim gerar danos, podem sim causar problemas à saúde dessas pessoas. E muito obrigada pela atenção. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Renata Rocha do Nascimento, sou biomédica e atualmente faço mestrado na área de farmacologia na Universidade Federal do Ceará. Hoje vou apresentar o trabalho que tem como título Usando uma ferramenta de biotecnologia versátil de proteína recombinante da ciência básica ao cenário clínico, a espícula SARS-CoV-2 prejudica a integridade intestinal em um novo modelo murino. A Covid-19 é uma síndrome respiratória aguda grave que acomete diversos órgãos do nosso organismo. Dentre eles, acomete órgãos do trato gastrointestinal. O SARS-CoV-2 ele é o vírus responsável por desencadear a Covid-19. Em sua estrutura, ele apresenta proteínas. Essas proteínas são denominadas espículas, então proteína spike. Essas proteínas são proteínas de fusão viral classe 1. Elas apresentam função crucial, pois são elas que reconhecem os receptores das células hospedeiras e promove a fusão das membranas celulares e virais. Quando a espícula SARS-CoV-2 se liga a receptores ECA2, ocorre a internalização do vírus para dentro da célula, juntamente com a ação de enzimas proteolíticas. Essa internalização acaba por ocasionar down-regulation de ECA2. De maneira fisiológica, a ECA2 ela está presente e é muito importante em dois sistemas principais do nosso organismo. Está presente no sistema renina-angiotensina e também no sistema kallikreina-cinina. Em 2020, nosso grupo de pesquisa já hipotetizava alguns mecanismos que poderiam estar envolvidos por trás da interação da espícula SARS-CoV-2 com a ECA2. Após essa internalização para dentro da célula, o receptor também é internalizado, ocorre o aumento de angiotensina 2 e também aumento de metabólitos ativos de bradicina. Basicamente, esse aumento faz com que ocorra um processo inflamatório. Esse processo inflamatório acaba por gerar um feedback positivo, que vai aumentando, e ocasiona a famosa tempestade de citocinas. Em 2005, Kuba e colaboradores utilizaram um modelo pulmonar, realizaram um modelo pulmonar utilizando SARS-CoV. Os autores observaram que a espícula viral ela pode ser usada para mimetizar os efeitos da infecção viral nos tecidos. Observou também a diminuição da expressão de ECA2 e o aumento de angiotensina 2, que é semelhante ao que acontece na infecção viral em sua formativa, e concluíram que era um modelo válido para estudo em animais experimentais. A Milk e colaboradores e Zhang e colaboradores também mostraram que a relação do SARS-CoV-2 com o trato gastrointestinal é tão evidente que o swab anal de pacientes possui uma maior carga viral do que o swab coletado de amostras orais. Ou seja, o vírus ele conseguiu suportar a ambientes distintos e resistir durante o percurso, até ser excretado juntamente com as fezes, nas quais ele pode ser detectado. Então, concluíram que a ECA2 ela realmente é expressa em enterócitos. Isso pode justificar o que acontece na clínica, que geralmente os pacientes com Covid-19, 1/3 dos pacientes apresentam diarreia e alguns apresentam náuseas e vômitos.
Então, o objetivo do nosso trabalho é investigar o efeito da espícula de SARS-CoV-2 em camundongo 657 Black. Para isso, utilizamos ensaio em sílico, através de docagem molecular, no qual foi utilizado o alvo, mas o ligante que sempre se repete, é a espícula SARS-CoV-2 no seu estado aberto, 6VYB. O alvo que utilizamos o regulador de condutância e transmembranidade fibrose cística, CFTR, que é um canal de cloreto. Utilizamos também 2 domínios de ligação desse canal, NBD1 e NBD2, e também utilizamos outro canal de cloreto ativado por cálcio. Realizamos também ensaios em vivo. Utilizamos o camundongo 657 Black, realizamos uma curva dose-resposta, utilizando concentrações de 0,1, 0,3, 1, 3 e 5 microgramas de espícula por alça intestinal. Após definirmos a melhor concentração, utilizamos apenas 2 grupos nos experimentos seguintes para avaliar a função intestinal. A inoculação da espícula SARS-CoV-2 ela foi feita em alças intestinal através... Primeiro realizamos uma laparotomia no camundongo, depois a gente expõe alças intestinais e inoculamos a espícula. Após 4 horas, os camundongos são eutanasiados e coletados o intestino, o tecido, né, do intestino e também o líquido intestinal para realização de algumas análises. Analisar volume do conteúdo intestinal, dosar cloreto, realizar histopatologia, analisar peso úmido, bem como também análise de Western blot para dosar ocludina e também realizamos contratilidade. Os resultados, eles foram analisados através do software Prisma. Foi realizado teste T para 2 grupos ou mais, foi realizado a nova, seguido de pós-teste de Bonferroni, e os resultados eles foram expressos como média mais ou menos o erro padrão da média, sendo as diferenças consideradas estatisticamente significativas quando o P foi menor que 0,05. Os resultados de docagem molecular demonstram que a interação da espícula com o canal de cloreto apresentou uma forte energia de ligação, bem como também seus domínios. Porém, a energia de ligação é muito mais forte quando é feito a ligação da espícula com o canal de cloreto em si. E quando avaliamos também a interação da espícula com o canal de cloreto ativado por cálcio, observamos que também apresenta uma forte ligação. Podemos observar através dessas imagens, no qual mostra a interação da espícula com o canal de cloreto, CFTR, também a interação da espícula com o canal de cloreto ativado por cálcio. Se tratando de dados relacionados à curva concentração-resposta, observamos que no volume do conteúdo intestinal, os animais no qual foram inoculados 5 microgramas por alça intestinal apresentaram aumento do volume intestinal, mostrando resultado significativo quando comparado ao grupo controle, no qual podemos observar que as concentrações 3, 1, 0,3 e 0,1 não apresentaram diferença significativa quando comparado ao grupo dos animais controle. Bem como também o peso úmido mostrou diferença significativa na concentração de 5 microgramas por alça intestinal, no qual foi visto que apresentou diferença significativa quando comparado ao controle e quando comparado às concentrações 0,1, 0,3 e 1. A partir de então, escolhemos a dose de 5 microgramas por alça intestinal para realizar os experimentos seguintes. Avaliamos marcas de hipersecreção, no qual foi dosado o volume do conteúdo intestinal. Os animais do grupo espícula apresentaram um maior volume do conteúdo intestinal quando comparados aos animais do grupo controle. E quando realizamos a dosagem de cloreto, os animais do grupo espícula também apresentaram um aumento na concentração de cloreto quando comparados aos animais do grupo controle. Esses resultados eles corroboram com os resultados da docagem molecular, no qual foi visto uma forte interação da espícula SARS-CoV-2 com os canais de cloreto.
Outro resultado, podemos observar uma grande diferença entre os grupos quando paramos para analisar a macroscopia, no qual é visto que essa inoculação ocasiona aumento, né, do volume do conteúdo intestinal, como vimos acima, podendo ser esse aumento pode ser que ocasione edema, podemos ver mais adiante, e também ocorreu aumento do peso úmido dos animais do grupo espícola quando comparado ao animal do grupo controle. Observamos também análises histopatológicas. Foi visto que os animais do grupo controle, quando comparado ao grupo espícola, no caso A e o D, no grupo espícola, foi visto que os animais apresentaram encurtamento dos vilos e aprofundamento das criptas. Na imagem E, podemos observar as pontas de seta, podemos observar edema. Na imagem F, podemos observar infiltrado do neutrofílico. Os resultados de histologia corroboram com os resultados acima, os resultados de peso úmido e de macroscopia. Realizamos também o Eckling blot e vimos que a proteína de junção ocludina no grupo espícola ocorreu uma diminuição quando comparado ao grupo controle. Essa diminuição pode ser devida a um processo inflamatório e isso pode ser que ocasione translocação bacteriana. Se tratando de resultados no qual foi avaliada a função intestinal, fizemos uma curva concentração-efeito ao cloreto de potássio e também ao carbacol. Queríamos avaliar tanto o efeito eletromecânico, porque o potássio causa despolarização nas membranas, e também o efeito fármaco-mecânico, porque o carbacol ele tem um análogo de acetilcolina e age através do receptor. Então, é possível percebermos uma leve diminuição da contratilidade nesses dois gráficos, né, do grupo espícola, representado em verde, quando comparado ao grupo controle. Nosso grupo de pesquisa hipotetiza que nesses animais, possa estar ocasionando ganglionite, que já estamos caminhando para tentar observar esses achados, e essa ganglionite esteja diminuindo essa contratilidade. Outro ponto também é que a diarreia que ocorre na COVID, como é uma diarreia osmótica ou secretória, na maioria das vezes, elas não aumentam a contratilidade, sim diminui, justamente por causa dessa secreção. Então, temos como conclusão que a espícula SARS-CoV-2 ela é capaz de desencadear hipersecreção de cloreto, inflamação e prejudicar a função de barreira da mucosa intestinal. Esse é o primeiro modelo experimental que fornece dados que imitam os resultados clínicos e sintomas de COVID-19 no TGI. Porém, mais estudos precisam ser feitos para investigar como a diarreia afeta cerca de 1/3 dos pacientes com COVID-19, como isso reflete no prognóstico da doença, para assim futuramente podermos mitigarmos esses sintomas no trato gastrointestinal com possíveis tratamentos. Obrigada e agradeço à Universidade Federal do Ceará, ao LAFICA, ao LAFDIG, à FUNCAP, à CAPES e o CNPq e principalmente à Universidade Federal do Delta do Parnaíba, o UFDPAR. Obrigado. Olá, eu me chamo Sávio Freire e irei apresentar o trabalho intitulado Inibição do biofilme de Candida spp por heparinas sintéticas. O biofilme surge pela adesão inicial de células fúngicas a uma superfície e posteriormente pela constituição de microcolônias que se depositam conjuntamente em multicamadas celulares e sintetizam matriz extracelular primária para a formação do filme. Os biofilmes também facilitam o desenvolvimento de resistência, devido à fusão célula-célula, populações maiores com taxas mais baixas de renovação e taxas de mutação elevadas,
especialmente quando há infecções microbianas mistas. O biofilme também promove a regulação positiva de bombas de refluxo de fármacos, bem como pode reduzir a expressão de alvos dos antifúngicos nas células fúngicas. Além disso, sua matriz extracelular sequestra fármacos diretamente dos arredores do biofilme, diminuindo sua penetração e assim protegendo as células dentro do biofilme da ação dos antifúngicos. Do fruto verde da Anipa riparum, foram isolados 3 tipos de alcaloide com a função alcalamida. Esses alcaloides apresentaram diversas ações farmacológicas. Contudo, muitas vezes a exploração comercial de compostos naturais é dificultada devido ao baixo rendimento dos processos extrativos. Por isso, a síntese desses compostos, ou mesmo de análogos, é uma alternativa a esse obstáculo. Por esse motivo, foram sintetizados 4 tipos de análogos dessas heparinas naturais, as heparinas sintéticas A, B, C e D, as quais diversos trabalhos também mostram que elas apresentam diversas atividades farmacológicas, e as quais serão alvos do nosso trabalho. Metodologia: efeito inibitório das heparinas na formação de biofilme de leveduras. As células de Candida albicans ATCC 10.231, na concentração de 10 a 6 células, foram previamente tratadas com as heparinas sintéticas A, B, C e D, nas concentrações de 10, 25, 50 e 100 microgramas por 24 horas. Em seguida, essas células foram lavadas com tampão fosfato salino e transferidas para uma microplaca de poliestireno com 96 poços e incubadas por 48 horas a 37 graus Celsius para formar o biofilme maduro, o estágio de pré-tratamento. Uma outra etapa, as células fúngicas, na concentração também de 10 a 6 células, foram incubadas com as heparinas sintéticas, nas concentrações de 10, 25, 50 e 100, durante as 48 horas de formação do biofilme na placa de poliestireno. Ou seja, as heparinas foram adicionadas ao meio de crescimento das células fúngicas. Na terceira e última etapa, as leveduras, nas concentrações também de 10 a 6 células, foram transferidas para a placa de poliestireno e incubadas por 48 horas para formar o biofilme maduro. E após essa etapa, o sistema foi tratado com as heparinas sintéticas por mais 24 horas, o estágio de pós-tratamento. Após o período de incubação, os poços foram lavados 3 vezes com tampão fosfato salino para remover as células não aderentes. A biomassa foi medida usando o ensaio de cristal violeta. Os poços foram incubados com cristal violeta na concentração de 0,4% em temperatura ambiente por 5 minutos, lavados 3 vezes com água destilada para remover o excesso de corante, e etanol absoluto foi adicionado por 5 minutos. A solução foi transferida para outra placa de 96 poços e a absorvância foi medida a 550 nanômetros em um leitor de ELISA. Análise estatística. Todos os experimentos foram realizados pelo menos 3 vezes, usando triplicados. Os resultados foram analisados estatisticamente pelo teste ANOVA OnRay e teste de Donut, usando o programa Biostat 5.0. Valores de P menores ou iguais a 0,05 foram considerados estatisticamente significantes. Resultados. Figura 1. O efeito inibitório das heparinas sintéticas A, B, C e D na agregação do biofilme, o primeiro estágio, pré-tratamento, na formação do biofilme, o segundo estágio, durante a formação desse biofilme, e na quebra do biofilme previamente formado, pós-tratamento. Cada resultado representa a média geométrica de 3 experimentos simultâneos e os resultados foram expressos em percentagem de inibição. Como podemos observar na imagem, todas as heparinas apresentaram elevado porcentagem de inibição durante a fase de pré-tratamento,
com especial destaque para a heparina A, B e C. Então, podemos dizer que as heparinas, elas reduzem a capacidade das células fúngicas de aderirem à placa. Na segunda etapa, que foi com a adição das heparinas ao meio de crescimento, apenas a heparina A apresentou um fraco efeito inibitório na formação, de redução da formação do biofilme. E na terceira etapa, que foi a quebra do biofilme maduro, a heparina A, B e C apresentaram o efeito de quebra do biofilme previamente formado, com principal destaque para a heparina C. Por isso, conclusão, nós podemos concluir que as heparinas sintéticas testadas apresentaram uma atividade antibiofilme promissora, a qual pode auxiliar no tratamento de infecções causadas por Cândida spp. Referências. Agradecimentos à Universidade Federal do Piauí, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí. Muito obrigado. Olá, me chamo Ana Laura da Silva Ferreira e hoje vim apresentar um trabalho intitulado Atividade Moduladora da Resistência a Antifúngicos Tradicionais por Heparinas Sintéticas, um trabalho desenvolvido pelo nosso grupo. As infecções causadas por micro-organismos resistentes a antimicrobianos é um problema de saúde pública muito recorrente e também muito pertinente e atual, uma vez que esses micro-organismos são capazes de causar altos índices de morbidade e de mortalidade na população. As espécies do gênero Cândida são responsáveis por cerca de 80% das infecções fúngicas no ambiente hospitalar e é uma causa relevante de infecções de corrente sanguínea, né? E dentre as espécies desse gênero, aquelas espécies não albicans apresentam aí cerca de 35% a 65% das infecções invasivas por espécies de cândidas, né? E elas apresentam muitas peculiaridades no que diz respeito à sua história natural e também sobre a sensibilidade delas aos agentes antifúngicos. Diante dessa problemática de resistência desses micro-organismos, as plantas têm sido muito utilizadas e estudadas como uma possível fonte de princípios ativos com essas atividades antimicrobianas, tá? Dessa forma, a gente destaca aqui a espécie Aniba ripari, que ela possui uma classe de alcaloides que contém uma função alcamida, né, que são as chamadas heparinas, que na literatura já mostram diversos usos dessas heparinas para outras finalidades, além dessa que a gente está testando aqui. E aí, diante dessas atividades, surgiu-se o interesse de estudar análogos sintéticos dessas substâncias, né, e buscar entender também a atividade desses análogos. Dessa forma, alguns dos análogos de heparinas que a gente tem, que é a heparina A, heparina B, heparina C, heparina D, heparina E e heparina F, substâncias utilizadas, que são as substâncias utilizadas aqui nesse trabalho. Sobre a metodologia, o trabalho foi feito no Laboratório de Pesquisa em Microbiologia da Universidade Federal do Piauí. Os micro-organismos utilizados foram as espécies Candida albicans, Candida glabrata, Candida kruse e Candida tropicalis. Inicialmente, a gente fez a determinação da concentração inibitória mínima a partir de um inóculo de crescimento, né, no meio sólido, onde a gente transfere uma amostra para um meio de cultura líquido e depois a gente faz uma suspensão padronizada, né, de acordo com a escala McFarland. Uma vez essa suspensão feita, a gente faz a união de 100 microlitros dela com 900 microlitros de caldo saborro a 10%. E aí distribui 100 microlitros dessa mistura em cada um dos poços dessa placa. Para cada substância e para cada espécie, a gente faz uma placa diferente, tendo sempre um controle, né, do crescimento e o outro o teste das substâncias. Depois
a gente faz a adição de 100 microlitros de cada uma das substâncias por fileira, né? Aí faz a etapa de microdiluição. Depois disso, essas placas são incubadas a 37 graus durante 24 horas. Depois desse período, a gente faz a etapa de leitura, que, diferente do que é feito com as bactérias, que a gente tem a possibilidade de usar a resarzurina para fazer essa leitura. No caso dos fungos, a gente olha pela turbidez da placa, né? Pela turbidez do meio. E aí a gente faz esse teste aqui, que é para confirmar os resultados, né? Que é pegando 5 microlitros de cada um dos poços e transferindo para uma placa de Petri com meio sólido, e esse mapa aqui que fica embaixo da placa só para fazer a correspondência com a origem aqui da amostra. Depois disso, a gente faz o teste de modulação da resistência, onde a gente faz também sempre um controle, né, que aqui no caso ele só não vai ter a presença das substâncias teste, mas a parte de teste a gente faz com inóculo, caldo, saborro e as substâncias testes, no caso as riparinas A, B, C e D, em concentrações subinibitórias de 1 para 8. E aí, dessa mistura, a gente faz a distribuição de 100 microlitros em cada poço também. E depois a gente faz a adição do antibiótico, né? 100 microlitros por fileira, fazendo novamente a microdiluição. Foi feito também, da mesma forma, uma placa para fluconazol e uma placa igual para anfotericina. Com relação à análise estatística, os experimentos foram todos feitos em triplicado. Os resultados foram normalizados pela média das concentrações inibitórias mínimas. O erro padrão e o desvio padrão também foram determinados. Os testes empregados na análise foi a ANOVA e o pós-teste de Bonferroni. Os resultados foram considerados estatisticamente significantes quando o p-valor era menor que 0,05, e essas análises foram feitas usando o GraphPad Prism, versão 8.4.3. Sobre os resultados, aqui a gente tem a tabela com a concentração inibitória mínima e a concentração fungicida mínima das substâncias testadas. A que apresentou melhor atividade intrínseca, a atividade fungicida, contra a riparina B contra a Candida glabrata, tá? Mas a riparina B também apresentou atividade contra a Candida krusei. E todas as outras também foram mais fracas do que essa ação aqui, tá? Mas a riparina C apresentou atividade contra a Candida albicans, a glabrata e a krusei, só não apresentou atividade contra a Candida tropicalis. E a riparina D só não apresentou atividade contra a Candida glabrata. Aqui a tabela mostrando os valores de MIC da anfotericina na presença e na ausência das riparinas sintéticas, né, nas concentrações subinibitórias para cada uma das espécies, das cepas. A Candida albicans, que apresentava um menor valor de MIC, né, para a anfotericina, teve o seu melhor resultado com a anfotericina B associada à riparina D. A Candida glabrata, que apresentava um MIC de 16, teve o melhor resultado quando associada com a riparina C. A Candida krusei, que foi a espécie, né, a cepa que apresentou o maior MIC para a anfotericina, teve o melhor resultado com a combinação da anfotericina B e riparina D. E a Candida tropicalis, que apesar das associações com os análogos sintéticos não ter demonstrado uma atividade muito significativa, mas que o melhor resultado também foi a combinação da anfotericina B com a riparina D. De modo geral, em relação a essa associação com a anfotericina B, dentre os análogos sintéticos, aquele que apresentou a melhor atividade foi a riparina D, né? Apresentou melhor atividade nessa redução, apesar de não ter tido uma atividade antifúngica intrínseca muito boa, né? Que foi relativamente fraca, mas
em relação à modulação, ela apresentou resultados muito promissores. Aqui a tabela com os valores de MIC do fluconazol, né, na presença e na ausência das riparinas. Em relação ao fluconazol, ele já apresentava, essas cepas apresentavam um MIC um pouco mais elevado, né, quando comparado com os valores para anfotericina B. Mas a Candida albicans apresentava o menor MIC, e dentre as associações que apresentou melhores resultados, todas apresentaram uma redução bem significativa do valor do MIC, mas a melhor associação foi com a riparina B, né, e aí reduzindo o MIC de 8 para 0,25. A Candida glabrata, que tinha um MIC de 32, a melhor resposta para ela também foi a associação do fluconazol com a riparina B, né, reduzindo de 32 para 1. A Candida cruzi, que apresentava o MIC mais elevado, né, 64 microgramas por ml, teve uma redução muito significativa, na verdade a mais significativa do trabalho todo, que foi a associação do fluconazol com a riparina B, reduzindo o MIC de 64 para 0,125. E aí, por fim, a Candida tropicalis, que tinha um MIC de 32, que teve uma redução, apesar de considerável também ainda, né, com a riparina A. Foi pouca, mas é considerável ainda. A riparina B, nesse caso, ela não foi a melhor associação, e a riparina C não alterou o valor de MIC. Entretanto, a riparina D apresentou a melhor redução, né, para essa espécie, de 32 para 0,25 microgramas por ml aí, o MIC. Bom, diante desses resultados, né, a maioria, apesar da maioria dos análogos sintéticos aí das riparinas testados não terem apresentado uma atividade intrínseca muito boa, né, foi uma atividade intrínseca relativamente fraca, com exceção da riparina B para Candida glabrata, que foi que apresentou melhor atividade intrínseca, mas essas riparinas, elas mostraram uma excelente atividade moduladora dos antibióticos, né, dos antifúngicos tradicionais, especialmente as riparinas B e a riparina D. Esses resultados mostram que essas substâncias são promissoras no desenvolvimento de drogas que atuam em sinergismos com antifúngicos de uso tradicional. Aqui ficam os nossos contatos, nossos e-mails para contatos, e gostaria de agradecer ao evento, à organização do evento, pela oportunidade de estar apresentando um pouco dos nossos trabalhos, ao CNPq, à FAPEP e à Universidade Federal do Piauí, pelo apoio e pela estrutura, né, para a gente desenvolver o nosso trabalho. E é isso, obrigada. Atividade antimicrobiana do extrato etanólico obtido do líquido da castanha do caju, Anacardium occidentale, e do seu composto ácido anacárdico em Staphylococcus aureus. Os micro-organismos resistentes a antibióticos têm se tornado uma ameaça global à saúde humana. Nesse sentido, faz-se necessário a investigação da atividade antimicrobiana de produtos naturais. A Anacardium occidentale, conhecida popularmente como cajueiro, é uma planta da família Anacardiaceae e tem como fruto a castanha do caju. Dentro desse fruto é possível encontrar um líquido escuro, conhecido aí como líquido da castanha do caju, ou LCC. O LCC, a partir da extração etanólica dele, é possível a separação do ácido anacárdico, que foi utilizado nesse projeto. Os objetivos do trabalho foram avaliar a atividade antimicrobiana do extrato etanólico, do LCC e o ácido anacárdico contra diferentes linhagens de micro-organismos. Também avaliar a atividade moduladora da resistência à norfloxacina pelo extrato etanólico do LCC e pelo ácido anacárdico em uma cepa superprodutora de bomba de efluxo NORA. Além disso, também foi avaliar as ações inibidoras de bomba de efluxo NORA através de ensaios de modulação da atividade do brometo de etídio
pelo extrato etanólico do LCC e pelo ácido anacárdico contra cepas de Staphylococcus aureus da bomba de efluxo NORA. Na metodologia, nós iniciamos determinando a concentração inibitória mínima, que é a menor concentração em que não se observa um crescimento microbiano. A partir disso, nós iniciamos fazendo a pesagem de 10 microgramas, de 10 mil microgramas, tanto do extrato etanólico do LCC quanto do ácido anacárdico, e adicionando em cada 1 ml de DMSO, preparando assim a solução estoque de 10 mil microgramas por ml. Essa solução, posteriormente, foi diluída em água destilada estéril para se obter uma solução teste a 1024 microgramas por ml. Na placa, foi distribuído em triplicata uma solução com o inóculo bacteriano utilizado, mais o caldo BHI 10%. Foi distribuído 100 microlitros em cada um dos poços em triplicata e, posteriormente, foi adicionado 100 microlitros, foi microdiluído 100 microlitros da nossa solução teste em cada um dos poços. Isso foi feito porque cada vez que eu microdiluo uma solução, eu chego à metade da concentração dela. Isso é, diminuindo aqui, essa solução teste tem 1024 microgramas por ml. No primeiro poço, eu faço a microdiluição e passo para 512. Do primeiro para o segundo, cai para 256. Isso até chegar em 8 microgramas por ml. O último poço não é feito a microdiluição, isso porque ele serve como um controle negativo do experimento. Essas placas foram incubadas a 37 graus durante 24 horas. Após isso, fizemos a determinação da modulação e da resistência bacteriana aos antibióticos. Dessa vez, a placa foi utilizada na vertical e utilizamos do teste, fizemos uma substância teste que foi composta pela cepa que superexpressa a bomba de efluxo NORA, que é a cepa de Staphylococcus aureus 1199B, mais o caldo BHI a 10%, mais o extrato etanólico ou o ácido anacárdico na concentração subinibitória. O que é essa concentração subinibitória? Pegamos aquele resultado que foi obtido no MIC, na concentração inibitória mínima, que foi feita anteriormente, e dividimos essa concentração por 4, que aí eu consigo testar ele juntamente com o antibiótico que vai ser utilizado, que eu vou microdiluir aqui. Então, foi preparado o teste e também foi preparado um controle. Isso é, só a cepa superprodutora da bomba NORA mais um caldo BHI a 10%. Cada um dessas duas soluções foram distribuídas 100 microlitros em cada um dos poços e, posteriormente, seguiu-se a mesma lógica de microdiluição anteriormente explicada, da nofloxacina e do brometo de etídio, ambos a 256 microgramas por ml. Foi microdiluído e, como falei, cai pela metade, 256 microgramas por ml, que eu tinha aqui dos dois, vai cair para 128, 64, 32, isso até o penúltimo poço a 125 microgramas por ml. Novamente, o controle vai ser utilizado na última fileira, isso para servir de controle negativo. Também essas placas foram incubadas a 37 graus durante 24 horas e fizemos também um teste com clorpromazina, porque ela é um conhecido inibidor de bomba de efluxo, então assim serviria como um controle positivo para o nosso experimento. Nos resultados, nós tivemos que a concentração inibitória mínima para a castanha do caju, ela cai bastante aqui para
Staphylococcus aureus, a TCC, 25, 9 e 23. Cai para 4 e vai para ela é 4, a concentração inibitória mínima, e para Staphylococcus aureus S1199B, ela é 8. Para as espécies de Staphylococcus, as duas cepas testadas de Staphylococcus aureus, e para Staphylococcus aureus epidermis, Staphylococcus epidermis e Streptococcus pyogenes, nós tivemos que ela teve um efeito bactericida, não se mostrando ativa nas outras cepas testadas e também não tendo uma atividade considerável na concentração inibitória mínima. Para o ácido anacárdico, nós tivemos um efeito a concentração inibitória foi de 32 para as duas cepas de Staphylococcus aureus e 8 para a cepa de Staphylococcus epidermis. E teve um efeito bactericida nessas três supracitadas e não teve concentração inibitória mínima relevante em Escherichia coli e Candida albicans. Nem teve efeito também. No caso aqui da modulação, nós tivemos que os resultados foram: da norfloxacina, ela teve uma ação de 64, teve um MIC de 64, e a norfloxacina associada com o ácido anacárdico, a 1/4 do MIC, ela caiu aí de 64 para 32. Já no caso da associação com o LCC, com o extrato etanólico de LCC, com o MIC 1/4, ela caiu de 64 para 16, se assemelhando aí à ação da clorpromazina, que já é um conhecido inibidor de bomba de efluxo. No caso do brometo de etídio, ele caiu ambas, tanto o LCC quanto o ácido anacárdico, nas concentrações de 1/4, caíram de 64 para 32, mas não se assemelhando aí, ainda ficando inferior, a ação inferior ao brometo de etídio unido com a clorpromazina no MIC 1/4. Na conclusão, nós temos que o extrato etanólico do líquido da castanha do caju e seu composto isolado ácido anacárdico apresentam uma boa atividade antimicrobiana contra as cepas gram-positivas testadas e podendo, assim, ser explorados como agentes antimicrobianos. Tanto o extrato do LCC quanto do ácido anacárdico foram capazes de potencializar a atividade da norfloxacina, sugerindo aí um uso no tratamento de infecções por cepas de Staphylococcus aureus multiresistentes. Muito obrigada. Bom dia, meu nome é Iris, eu trabalho na Gênesis, Centro de Assistência em Reprodução Assistida, eu sou bióloga, embriologista, e o título do meu trabalho é Uso Potencial de Biomoléculas Naturais no Contexto da Infertilidade Masculina. A infertilidade masculina, segundo a Organização Mundial de Saúde, é definida como uma doença do sistema reprodutor feminino ou masculino, caracterizado pela incapacidade de se obter uma gestação após pelo menos 12 meses de relações sexuais regulares e desprotegidas. Essa condição afeta aproximadamente 10 a 12% dos casais em idade reprodutiva e pode representar de 20 a 30% quando se considera esse fator como a única causa da infertilidade, o fator masculino, no caso. As principais causas da subfertilidade masculina incluem fatores genéticos, como as aneuploidias, a perda e ganho de cromossomos, microdeleções do cromossomo Y, as desordens do sistema endócrino, como hipogonadismo hipogonadotrófico, condições médicas, como varicoceles, são condições que afetam o sistema reprodutivo masculino, infecções urogenitais, o estilo de vida, como tabagismo,
alcoolismo, exposição a poluentes, metais pesados. E, por último, a infertilidade idiopática, que atinge mais ou menos 25% dos casais, e é uma classe de infertilidade onde não se consegue um diagnóstico pelos exames tradicionais. A análise seminal hoje ela é feita de acordo com as diretrizes e valores de referência definidos pela OMS. Foram definidos em 1980, em 2010 houve uma última atualização, mas ainda continua sendo uma análise morfofuncional. Ela não esclarece de forma assertiva os mecanismos envolvidos do distúrbio da fertilidade masculina. E isso acaba deixando a infertilidade idiopática à margem de qualquer possível tratamento que possa melhorar a disfunção reprodutiva. Essa análise morfofuncional, ela basicamente diz respeito à concentração, motilidade e morfologia dos espermatozoides. A infertilidade idiopática, hoje, ela é vista de um modo um pouco diferente das outras análises. Tem se lançado olhares mais para dados moleculares que podem levar às alterações de fertilidade. Essas alterações são complexas e hoje há um grande corpo de evidência ligando o estresse oxidativo, causado por espécies oxirreativas, a essas alterações seminais não explicadas. Isso normalmente acontecendo por 3 mecanismos moleculares predominantes, que seria a peroxidação lipídica das membranas dos espermatozoides. Aqui cabe ressaltar que a membrana do espermatozoide ela é muito rica em ácidos graxos e tem uma grande afinidade com essas moléculas reativas de oxigênio. Esses ataques causam alterações na fluidez e na permeabilidade das membranas, levando a uma diminuição da motilidade e da capacidade fecundante. Também modificações de proteínas que podem causar uma redução do metabolismo espermático e da síntese de ATP, que são fundamentais para o bom funcionamento testicular e da espermatogênese, e o dano do DNA espermático, da fragmentação das fitas de DNA. A gente sabe que, sob condições fisiológicas, as espécies reativas de oxigênio elas são fundamentais nos processos da reprodução humana. São importantes para a maturação espermática, para os fenômenos de capacitação e de reação acrossômica envolvidos na capacidade fecundante dos espermatozoides. No entanto, essa superprodução de ROS, quando ela acontece, é um fenômeno já bem documentado no sêmen, principalmente em sêmens de homens inférteis, onde há alteração de concentração, de motilidade, de morfologia dos espermatozoides. E essa superprodução dessas espécies oxirreativas, elas causam danos oxidativos permanentes, tanto a proteínas quanto a ácidos nucleicos, ácidos graxos, afetando negativamente a funcionalidade dos espermatozoides. Então, o estresse oxidativo ele é definido como um desequilíbrio entre a produção de espécies reativas de oxigênio e a capacidade de defesa antioxidante natural do corpo. No caso da infertilidade masculina, a capacidade antioxidante do sêmen. Produção natural de ROS. O próprio metabolismo celular. Espermatozoides imaturos. Agrega-se a isso
condições médicas, varicoceles, estilo de vida, idade, obesidade, estresse, toxinas, infecções, levando a uma superprodução, a um desequilíbrio e ao estresse oxidativo, causando todos esses fenômenos negativos que a gente acabou de falar. As biomoléculas naturais, elas entram nesse contexto como potentes antioxidantes. São consideradas agentes que podem atingir múltiplas vias celulares, ao contrário dos medicamentos tradicionais. Na infertilidade masculina, ela tem demonstrado efeitos benéficos por sua capacidade antioxidante, antiapoptótica, protetiva do DNA e estimulante do metabolismo mitocondrial. Eu trago aqui em caráter de revisão algumas biomoléculas que têm sido estudadas, principalmente visando a reprodução e o fator masculino. Então, a gente tem o resveratrol, que é um polifenol, ele está bastante envolvido na melhora da espermatogênese pelo estímulo do eixo hipotálamo pituitário gonadal, reforço na produção de testosterona, aumento da contagem de espermatozoide testicular, melhora da motilidade, estabilização do genoma mitocondrial e entre outros. A quercetina é um tipo flavonoide também, é considerado um potente removedor de ROS e de ácido óxido nítrico, mas ele tem seu comportamento ainda não esclarecido em tecidos vivos, poucos estudos ainda, e os resultados sobre o sistema reprodutor masculino ainda são controversos. O licopeno, um pouco mais bem estudado, por sua natureza lipofílica, ela é encontrada em membranas celulares, protegendo contra agressões oxidativas. Já foi relatada a sua proteção em casos de câncer de próstata. São potentes removedores de radicais de hidroxila e dióxido de nitrogênio, prevenção do dano oxidativo ao DNA espermático, já demonstrado in vitro. As catequinas também, que possuem alta eficiência em limpeza dos ROS, quelação de metais pesados, estabilização da membrana mitocondrial. A curcumina também foi registrado o decréscimo do dano peroxidativo das membranas espermáticas em estudos in vitro. E a rutina, que tem sido estudada por sua habilidade em estabilização da membrana, principalmente nos processos de criopreservação de amostra, como protetores de crioinjúria. O congelamento de sêmen é um procedimento bastante utilizado, amplamente utilizado no mundo, mas apesar de todos os cuidados, é um processo que leva a uma produção de ROS e produção também de perda de viabilidade de boa parte da amostra congelada. Como potenciais benefícios, em resumo, a gente tem prevenção do DNA mitocondrial, do DNA espermático, modulação da capacitação espermática para nos eventos de penetração ocitária, regulação de apoptose, prevenção de bacteriospermia, melhora de concentração, motilidade, proteção da membrana, muito importante, propriedades anti-inflamatórias. E como conclusão, a gente pode dizer que a maioria dos estudos enfatizam o efeito protetivo e estimulante dessas biomoléculas sobre os espermatozoides e consequente melhora nos parâmetros seminais. Existe um caráter dose dependente já descrito em vários trabalhos, visto que muitos resultados são antagônicos quando são utilizadas doses
diferentes, doses suprafisiológicas. Então é muito importante que esses estudos avancem, que sejam definidos as doses fisiológicas, seja para um tratamento antioxidante oral, seja para um tratamento antioxidante in vitro. E como conclusão, o uso da biomolécula ele tem se mostrado bastante promissor no contexto da infertilidade masculina. Eu acredito que a gente vai ter muitos bons resultados. Obrigada. Olá, me chamo Ana Laura da Silva Ferreira e hoje vim apresentar um trabalho intitulado Modulação da resistência à norfloxacina pela riparina B em isolados clínicos multiresistentes de Acinetobacter baumannii, um trabalho desenvolvido pelo nosso grupo. Inicialmente, as infecções causadas por micro-organismos resistentes a antimicrobianos são um problema de saúde pública muito atual e também pertinente, uma vez que esses micro-organismos são responsáveis por altas taxas de morbidade e de mortalidade na população. Dentre as espécies do gênero Acinetobacter, que é um grupo aí que compreende muitas bactérias multidroga resistentes, a espécie Acinetobacter baumannii é a mais relevante desse gênero, porque ela está muito associada com infecções oportunistas em humanos. Essa espécie ela possui um perfil de resistência contra muitos antimicrobianos comercialmente utilizados, inclusive aqueles utilizados no seu tratamento, e esses mecanismos de resistência eles podem se dar por duas formas, sejam os fatores de virulência ou a resistência antimicrobiana propriamente dita. Diante dessa problemática, a pesquisa por alternativas terapêuticas para micro-organismos resistentes acaba estimulando o estudo de plantas e de metabólitos de plantas que possuem um potencial microbiocida. Dentre as muitas plantas estudadas com essa finalidade, a gente destaca a Aniba riparia, que ela possui uma classe de alcaloides que contém uma função alcamida, que são as riparinas propriamente ditas. E essas substâncias elas já foram utilizadas com diversas finalidades e apresentam bons resultados e, diante disso, surgiu também o interesse de testar nesse sentido, com essa finalidade que a gente acabou trabalhando. Bom, diante desses testes com relação à ação e eficácia dessas riparinas, tem se estudado também os análogos sintéticos, algumas alterações estruturais feitas a partir da substância natural. E dentre os análogos sintéticos a gente destaca aqui a riparina B, que foi a substância testada nesse trabalho. E assim, o objetivo desse trabalho foi investigar a atividade antimicrobiana intrínseca da riparina B contra isolados de Acinetobacter baumannii, de origem clínica, bem como avaliar a atividade moduladora da resistência a antibióticos por um mecanismo de bomba de efluxo, que é um mecanismo específico de resistência. Com relação à metodologia, o trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Pesquisa em Microbiologia do Departamento de Parasitologia e Microbiologia da Universidade Federal do Piauí. Os micro-organismos utilizados eram todas cepas de Acinetobacter baumannii isoladas de pacientes do Hospital de Urgência de Teresina, e os micro-organismos empregados nesse estudo especificamente, eles foram selecionados de acordo com a concentração inibitória mínima para norfloxacina. Aqui na tabela 1, o perfil de resistência de cada uma das cepas utilizadas e a origem também. E aqui os isolados, HUT 26, 41, 76, 89, 90 e 105 foram as cepas utilizadas. Para a determinação da concentração inibitória mínima, inicialmente a gente faz a partir do inóculo de crescimento em meio sólido. A gente retira uma amostra dessa placa, passa para o meio líquido e posteriormente a gente prepara a suspensão microbiana, padronizada de acordo com a escala McFarland. Depois dessa suspensão preparada, a gente junta 100 microlitros dessa suspensão com 900 microlitros de caldo BHI a 10%,
homogeneiza isso e distribui na microplaca, né, 100 microlitros por poço. Depois disso, é feita a adição da substância testada, aqui no caso a heparina B, 100 microlitros, só que dessa vez não vai ser 100 microlitros por poço, mas 100 microlitros por fileira. Então é feita a distribuição, fazendo assim uma microdiluição. Depois disso, essa placa ela é incubada a 37 graus durante 24 horas, e aí é feita a etapa de leitura, que é realizada com a adição de 20 microlitros de resazurina sódica em cada poço. E a resazurina ela é uma substância azul, e na presença de crescimento microbiano ela sofre uma reação e acaba mudando sua cor para uma coloração meio rosada, e aí indicando o crescimento microbiano. Depois disso é feita a confirmação, né, é retirada uma alíquota de 5 microlitros de cada poço e transferido para uma placa de AGA com esse mapa aqui por baixo, só para fazer a correspondência da amostra. Depois disso é feito o teste de modulação. O teste de modulação no controle, como a gente para manter o controle do crescimento do inóculo, a gente prepara aí, o inóculo com o BHI e distribui. E na etapa de teste a gente prepara o inóculo, o BHI e a substância testada numa concentração subinibitória, né, de 1 para 8. Depois disso é feita a adição do antibiótico. Aqui também isso vai ser distribuído 100 microlitros por poços, e aqui também vai ser distribuído 100 microlitros por fileira, fazendo a microdiluição. Depois disso é feita a incubação novamente a 37 graus durante 24 horas, e depois desse período é feita a etapa de leitura, com a resazurina também, da mesma forma. Com relação à parte estatística do trabalho, né, os experimentos eles foram todos feitos em triplicata, os resultados foram normalizados de acordo com a média das concentrações inibitórias. O erro padrão e o desvio padrão da média também foram determinados. Os testes empregados na análise foram o teste ANOVA e o pós-teste de Bonferroni. E os resultados foram considerados estatisticamente significantes quando o p-valor era menor que 0,05. Né? Todas as análises foram feitas usando o GraphPad Prism na versão 8.4.3. Sobre os resultados, aqui a gente tem a tabela 2 mostrando a concentração inibitória mínima e a concentração bactericida mínima da heparina B frente a essas cepas de Acinetobacter baumannii resistente à norfloxacina. Aqui o fenótipo de efluxo, né, que é a capacidade da célula expulsar a substância, que foi apresentado aí somente nas 3 últimas cepas, que é a HUT89, a 90 e a 105. As 3 primeiras não apresentaram esse perfil. Aqui os gráficos mostrando o MIC da norfloxacina, né, na presença da heparina B, que é a substância testada, e na presença da clorpromazina, que é um conhecedor inibidor de bomba de efluxo, né? E aqui a gente pode ver que não teve alteração. Então essas 3 cepas que não apresentam o perfil de efluxo, elas de fato não teve alteração nenhuma, né? Tanto na associação com o inibidor de bomba, como também na ausência. Então os resultados foram os mesmos. Agora aqui no gráfico 2, o mesmo teste, só que aqui feito nas cepas que apresentaram o fenótipo de efluxo, né? E aqui a gente pode perceber a ação da heparina B diminuindo a concentração inibitória mínima de 512 para 64 na HUT89, para 16 na HUT90 e para 128 na HUT105. E aqui a atividade da clorpromazina, né, junto com a norfloxacina, que é um inibidor de bomba já conhecido, né? E a gente tendo aqui com a heparina B resultados bem próximos desses observados com o CPZ.
Aqui é o mesmo teste feito, só que não com a norfloxacina, mas com o brometo de etídio também, como um controle, né? E aqui também mostrando ainda a redução, mesmo pouca, né, relativamente baixa, de 32 para 16, mas o resultado igual ao observado pela combinação de brometo de etídio e CPZ. Aqui na HUT90 também, e a única diferença assim, entre os dois foi mais aqui na HUT105, né? Mostrando assim que a heparina B, ela, apesar de ter apresentado uma atividade intrínseca relativamente fraca, né, pela capacidade dela sozinha diminuir esse crescimento microbiano, mas por outro lado, quando essa heparina é associada com a norfloxacina, e mesmo ela estando em concentrações subinibitórias, ela é capaz de reduzir o MIC dos antibióticos, né, dessas cepas testadas, essas cepas especificamente aquelas que apresentam um fenótipo de bomba de efluxo. Dessa forma, os resultados mostram que a heparina B ela é sim promissora para o uso combinado com a norfloxacina no tratamento de infecções causadas por Acinetobacter baumannii multidroga resistente, que expressam um fenótipo de bomba de efluxo. Aqui os nossos contatos. Gostaria de agradecer à organização do evento pela oportunidade, né, de mostrar um pouco do nosso trabalho, ao CNPq, à FAPEP e à Universidade Federal do Piauí pelo apoio e pela estrutura para a gente realizar aí o nosso estudo.